A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos. Mais uma vez, eu sou o pastor Emerson. E é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos aí indo para o encerramento da segunda lição, segunda revista do ano de 2022. Nesse segundo trimestre, nós temos estudado a respeito do Sermão da Montanha. Nós já estamos na lição de número 12, ou seja, é a penúltima lição desse trimestre. E já estamos nos organizando para o nosso novo trimestre, aonde nós estaremos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu achei muito interessante esta lição, porque na lição que nós estamos passando agora, o Sermão da Montanha, nós estamos passando sobre a constituição do reino. O que é ser cidadão do reino? E na próxima lição, nós vamos ver os ataques que este reino está sofrendo, que a Igreja de Cristo está sofrendo. Nós vamos falar sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, banalização da graça, imoralidade sexual, normalização do divórcio, materialismo e ateísmo, ideologias contra a família, relativação da Bíblia, enfraquecimento da identidade pentecostal, movimento dos desigrejados, sutilezas contra a mordomia cristã, as sutilezas da mídia social, espiritualidade holística e resistindo às sutilezas de Satanás. Ou seja, nesse trimestre nós falamos sobre o reino. Quem é? Quem pode ser cidadão do reino? Como vive o cidadão do reino? E nesta próxima lição, nós estaremos falando sobre como defender o reino dos ataques dos seus inimigos. Então vamos lá para a lição de número 12. O título da nossa lição é assim: a bondade de Deus em nos atender. O texto áureo que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 11, diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7, 11. E a verdade prática nos ensina assim: Deus é um Pai amoroso, que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para ele. Então, nessa lição, ela está dividida em 3 tópicos, né? E cada um vai abordar um trecho, né? Um pedaço do nosso texto áureo. Nós vamos dividir a nossa lição em 3 pontos. Primeiro, a bondade de Deus. No segundo tópico, há 2 caminhos para escolher. E no terceiro tópico, a mentira dos falsos profetas. No primeiro tópico, nós vamos falar alguma coisa, um pensamento contrário que eu tenho aqui a respeito do tópico número 1. No tópico de número 2, eu quero expandir esta ideia dos 2 caminhos. E no tópico de número 3, nós vamos ser enfáticos quanto quem são e como reconhecer os falsos profetas. No nosso primeiro tópico, o tema é o seguinte: a bondade de Deus. E nós vamos definir o que é bondade, nós vamos falar sobre a bondade de Deus no aspecto bíblico e a bondade de Deus no aspecto teológico. Mas o que eu preciso que você compreenda? Que a bondade de Deus está em nos atender, segundo as nossas necessidades. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim, que o Senhor, ele atenderá, que ele recompensará, que ele nos atenderá em glória por Cristo Jesus, quando? Nas nossas necessidades. E a bondade de Deus está em olhar para mim e para você e reconhecer o que verdadeiramente nós precisamos e necessitamos. Por que eu disse que o meu pensamento às vezes é um pouco contrário que o autor da lição e que algumas pessoas? Quando nós olhamos o texto aqui, que Jesus vai falar,
Pedi, dar-se-vos-á, batei, abrirei, procura e encontra, certo? Porque, falando do pai, certo? Vou falar de mim como pai. Meus filhos muitas vezes são insistentes. Batem, pedem, clamam, e eles estão aí naquele movimento. E nem sempre eu lhes atendo. Por quê? Porque boa parte das vezes, o que eles estão pedindo não é necessário. Não é algo que faz parte das necessidades dele. Faz parte dos seus caprichos. Faz parte daquilo que eles estão querendo por situações vãs, tá? O versículo de número 12, que ele não é comentado na lição, para mim é o versículo que mata a charada do que está escrito em cima, certo? O versículo 12 é assim, ó, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se, preste atenção no que eu vou te dizer, se os textos de 7 a 11 estivesse falando apenas de oração atendida, ele estaria ligado lá na lição de número 9 que nós passamos lá, quando o texto falava da oração dominical, do Pai Nosso que nós conhecemos, né? Estaria ligada lá. Aqui está falando assim, que existe um Deus que nos atende, existe um Deus que conhece as nossas necessidades, pensamentos, preocupações, angústia, um Deus que ouve as nossas orações e ele vai dar o quê? Aquilo que nos é necessário. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entregar aos outros, fazer aos outros, da mesma forma que nós queremos ser atendidos, nós precisamos atender. Dá uma olhadinha aqui. No versículo 12, ele vai começar com portanto, certo? Portanto, mas, todavia, porém, são todas palavras que vão ligar ao que está escrito nos versículos anteriores, tá? E vai dar uma conclusão, certo? Então Jesus está falando sobre bater, sobre pedir, sobre buscar, sobre o que o pai faz para o filho, e ele vai encerrar esta sessão, portanto, ou seja, para encerrar o assunto, é assim que essa palavra nós vamos entender essa palavra. Para encerrar o assunto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também, porque esta é a vontade, porque esta é a lei e os profetas. Então, irmãos, quando nós vamos ver a bondade de Deus, a bondade de Deus está em nos atender segundo as nossas necessidades, aquilo que nós colocamos diante dele. E a bondade de Deus é um atributo exclusivo de Deus, mas que o Senhor Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai compartilhar conosco, porque naturalmente o homem não é bom. O homem só é bom quando o Espírito de Deus começa a agir nele. Por quê? Lembra, vamos voltar lá para a parábola do bom samaritano, lá no Evangelho de Lucas? Aquele homem samaritano, vamos deixar bem claro, atendeu aquele judeu sem pestanejar, desceu, fez tudo por ele, tá? Aquele homem demonstrou a verdadeira bondade de Deus. Quando nós fazemos algo em prol daquele que não pode fazer nada por nós, aí está a bondade de Deus. E por que eu digo que a bondade de Deus é um atributo exclusivo dele, mas que ele compartilha conosco? Porque se nós formos lá para Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos ver que benignidade, que bondade são atributos de Deus concedidos a nós através do fruto do Espírito, ou seja, todo crente, todo homem, toda mulher, salvo em Cristo, precisa que esta bondade se manifeste. E o que é esta bondade? Como eu falei, é um ato de graça, é um ato de misericórdia em oferecer algo a alguém que não pode te retribuir. É muito fácil eu ser bom com a minha esposa. Eu vou fazer o quê? Eu vou oferecer carinho para minha esposa,
vou oferecer amor pela minha esposa e eu vou receber isso de volta. Vou fazer isso com os meus filhos e eu receberei isso de volta. E agora, ofereça respeito para alguém que não te respeita. Ofereça amor para alguém que te odeia. A nossa bondade, a bondade humana, ela está ligada diretamente àquilo que nós podemos receber de volta. A bondade de Deus, que deve ser expressa também pelo cidadão do reino, tem menos a ver com aquilo que nós receberemos do que tem mais a ver com aquilo que nós oferecemos do que aquilo que nós receberemos. Eu ofereço bondade, nem sempre eu vou receber. Eu ofereço o perdão, nem sempre eu vou receber. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos pedir, devemos bater, devemos buscar, está falando da nossa atitude, permanecer num ato de singeleza diante do Senhor. A bondade de Deus é expressa quando Deus se manifesta em carne à nossa semelhança. Veja bem que Jesus, isso nós vamos lá para Filipenses, capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se manifestou em forma de carne. A Bíblia diz que ele se humilhou. É a teoria de Kenosis, o esvaziamento, quando o Senhor deixou a sua glória para se tornar parecido conosco, homens mortais, passíveis de falha. Por tudo bem que ele continuou sendo Deus. Jesus era 100% Deus, Jesus era 100% homem. Mas o que nós precisamos compreender, irmãos? Que nós devemos, certo? Nós devemos nos assemelhar a Cristo. Por quê? Porque ele se assemelhou a nós. Ele desceu, se humilhou para ser igual a nós, para nos dar condições de sermos semelhantes a ele. E é aí que está o X da questão, que nós devemos imitar a Cristo em tudo. A bondade de Deus é o ato de Deus em oferecer a nós o que nós não podemos retribuir. E aonde está a nossa bondade? Está em exatamente oferecer aos homens aquilo que muitas vezes nós sabemos que nós não teremos de volta. Então, a bondade está exatamente neste ponto, de nós nos assemelharmos a Deus. Paulo, em Romanos, vai dizer assim, olha, maldito homem que sou o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que quero fazer, ele habita em mim, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7:18. Preste atenção, irmãos. O ato de nos assemelharmos a Deus é o ato de nos colocarmos na posição que ele se colocou por nós. A Bíblia vai dizer, Gálatas capítulo de número 2, que ele, veja bem, ele falando de Cristo, morreu em forma de cruz e que nós devemos ser crucificados com ele. Nós devemos crucificar a nossa carne para sermos semelhantes a ele. A bondade é um ato de Deus, é um atributo de Deus que ele compartilha conosco, seus filhos. O nosso segundo tópico, ele diz assim, há dois caminhos para escolher. E nós usamos muito, conhecemos muito a história da porta estreita, mas deixa eu te explicar o que é a ideia da porta estreita. Quando Jesus falou, imagino que ele estivesse pensando em Jerusalém, e principalmente nas muralhas de Jerusalém. Por quê? Durante o dia, a porta ela ficava aberta, as portas de Jerusalém ficavam abertas. Mas quando chegava a noite, a porta era fechada, certo? A porta era fechada, era trancada, e ficava uma portinhola, uma porta estreita. Uns dizem que era estreita e baixinha, outros que era simplesmente estreita, Aí olhando os livros de geografia bíblica, curiosidade bíblica. E essa porta ela era tão estreita que somente uma pessoa poderia passar. Para ele poder passar, ele tinha que deixar suas bagagens para trás. Tinha que deixar suas cavalgaduras, cavalos, camelos, jumentos para trás, que não entraria. Precisaria deixar suas armas para trás, ou seja,
para entrar na porta estreita, ele precisaria passar somente ele. Então, quando Jesus vai falar desta situação de porta estreita e porta larga, ele vai usar exatamente esta ideia. Olha o que está escrito ali no versículo de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, a ideia, né, pelo que a gente lê, a gente estuda sobre Jerusalém, sobre os tempos bíblicos, não era só Jerusalém, todas as grandes muralhas tinham esse tipo de porta, tá? A ideia era que a pessoa, para entrar nesta porta e para entrar no gozo, no repouso, no descanso, na segurança da cidade, o que seria necessário? Que ele entrasse sozinho. Tudo que não pertenceria à sua vida precisaria ficar para trás, ok? Então, partindo desta figura, desse pressuposto, nós vamos entender que Jesus está falando o seguinte a respeito dos dois caminhos, que para adentrar ao caminho, né, da salvação, e isso nós vamos encontrar o livro de Atos, tratando a vida em Cristo como sendo o caminho, certo? Os apóstolos eram conhecidos os do caminho de Cristo. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. O mesmo Jesus disse que era o caminho, ele também disse que é a porta. Que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, João capítulo 10, João capítulo 14, vão falar a respeito da porta e do caminho. Então, nós temos que ter isso em mente. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. E para nós entrarmos nesse caminho, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos abandonar tudo aquilo que não pertence à vida eterna. Na sala da minha avó, tinha um quadro, hoje está na casa da minha mãe, quadro chamado Os Dois Caminhos, certo? E neste quadro mostrava, né, o homem no mundo, certo? E a possibilidade da escolha. Um caminho largo, de festas, de bebedeira, que você podia levar tudo que você tinha. E um caminho estreito, que para você adentrar na porta, você precisaria abandonar tudo. E olhando para aquele quadro, o que eu via, certo? Pessoas que para entrar no caminho, abandonava pecado, egoísmo, tudo aquilo que pode nos atrapalhar ao chegar, né, na presença do Senhor. Então é muito importante nós levarmos isso em conta, que quando nós falamos de que existem dois caminhos, nós estamos falando a respeito do caminho da salvação, que para nós adentrarmos e andarmos nele, nós não podemos ter nada desta vida. Para alcançarmos, né? Para alcançarmos o gozo, a segurança da Jerusalém celestial, nós precisamos fazer o quê? Abandonar os velhos hábitos. Olha só, Adão e Eva estavam num lugar de delícias, num jardim que o Senhor plantou para eles. O que tirou Adão e Eva do propósito, do caminho original? Foi o pecado. Vá lá, Gênesis capítulo 3, você vai ver o jardim sendo fechado, a porta está fechada, e o homem começa a andar e viver de forma desenfreada até Cristo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que ele nos abre o caminho. No Antigo Testamento, a ideia do caminho não era somente uma ideia física, mas também fala de uma ideia moral, de um conceito de moralidade, de uma vida moral. Veja lá Deuteronômio, capítulo 5, versículos 32 e 33. Moisés vai deixar claro que a entrada nesse caminho é uma entrada de vida. E se afastar deste caminho é se afastar para a morte.
Salmo 1, no Salmo 1 deixa bem claro, vai falar do caminho do ímpio e também do caminho do justo. Vai falar do final do ímpio, mas também do final do justo. Isso nós encontramos em Jeremias 17. É a mesma ideia, a ideia do caminho. Todas as vezes que uma pessoa toma a sua decisão por Cristo, ela entra pelo caminho estreito. Não quer dizer que vai ser um caminho que você vai ser esfolado, certo? Que você vai andar se batendo, que você vai andar se machucando, não. O caminho, a Bíblia diz que é estreito, é apertado. Você não pode carregar nada. Tipo assim, eu que sou gordinho, entro pelo caminho e o caminho cabe só eu. O outro que é magrinho, entra pelo caminho, o caminho que serve exatamente para ele. Você está entendendo? Então essa é a ideia do caminho. Então, o caminho do justo, ele é um caminho estreito. Não é que vai lhe machucar, não é que vai ser um caminho escuro, não é que vai ser um caminho de sofrimento, mas vai ser algo que ele não vai poder levar nada, certo? Que ele não vai poder carregar egoísmo, não vai poder carregar pecado, não vai poder carregar mentira. Isso tem que ficar para trás. Ficou em uma outra vida, em um outro caminho. E no caminho largo? No caminho largo, você vive como você quiser, certo? Você pode você pode aproveitar tudo o que há no mundo dentro desse caminho largo, certo? Você pode participar das festas, você pode participar dos banquetes, você pode participar das orgias, você pode tudo. Você só não pode adentrar no final do caminho. Porque preste atenção, nós saímos do Éden e o caminho vai sendo traçado. Nós vamos ver duas famílias que saem de Adão. Duas famílias que saem de Adão. A família de Caim e a família de Sete, porque Abel já havia morrido. Ou seja, dois caminhos diferentes. A linhagem piedosa de Sete, que nós vamos ter ali Enoque, nós vamos ter Noé, e a linhagem de Caim, a linhagem pecaminosa, que como grande vulto, nós vamos ter ali, né, o Nimrod. Você está compreendendo? Está compreendendo a linhagem, certo? A ideia dos dois caminhos? Então nós vamos ver pessoas que se afastam de Deus. Nós vamos ter Lameque, o primeiro homicida. Nós vamos ter aí uma série de pessoas que se afastaram de Deus, porque entraram pelo caminho de Caim. Nós vamos ver, né, durante toda a história da Bíblia, que mesmo dentro do povo de Israel, vão ter pessoas que entram pelo caminho apertado. Vamos pegar Micaías, certo? Micaías entrou pelo caminho apertado. E os outros profetas que profetizavam para Acabe, eles entraram por um caminho espaçoso. Então, o caminho apertado é um caminho que vive em retidão com o Senhor, que tem como final, como objetivo, chegar à Nova Jerusalém, que é a cidade dos santos, que é a morada do Altíssimo. Esse é o nosso final quando chegarmos, quando percorremos o caminho estreito. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, ele fala para nós sobre a mentira dos falsos profetas. Tá? O que nós precisamos compreender? Que o falso profeta ele não virá com uma plaquinha de falso profeta. E ele não profetizará em nome de Beelzebu, certo? Ele vem com cara de obreiro de Deus, de profeta de Deus. Ele vem com aparência de servo de Deus. Ele vive como quem serve a Deus. Mas a sua vida está distante de Deus. A ideia de falso profeta não é alguém que profetiza descaradamente contra Deus, mas é alguém que, com um tom de santidade, aparência de santidade, ele vai profetizar contra o reino de Deus. Só para lembra 2020, quando nós começamos a pandemia, no meio do ano, teve um cidadão aí
que ele profetizou de uma lua, de 24 horas de escuridão, que teria que acender vela vermelha, e ninguém saía de casa porque a morte ia passar. Lembra dessa história? Não sei se chegou na região de todo mundo, mas na nossa região aqui ficou muito famoso, e muito áudio, e muito vídeo, e pessoas desesperadas. Por quê? Porque ele falou como sendo algo de Deus. E as pessoas estão carentes de Deus. As pessoas estão carentes de uma palavra de Deus. Por quê? Porque eles têm pouco relacionamento com Deus. E nós tivemos aqui alguns esclarecimentos, até alguns, não da nossa cidade, mas cidades vizinhas, obreiros se assustaram, tudo. Por quê, irmãos? Porque eles trazem aparência de santidade. Tá? Muitas vezes estão usando os nossos púlpitos, muitas vezes estão participando das nossas reuniões, e eles, por vanglória, outros por desejo de ser reconhecidos, eles estão, ao invés de serem usados por Deus, eles estão usando a Deus. E nós estamos num tempo muito difícil. Mas esse tempo, irmãos, não é algo somente para nós. Jesus vai falar disso, Jesus já está falando disso. Em Mateus 24, Jesus vai falar de novo. Paulo vai falar disso. O irmão Pedro vai falar disso. Paulo, falando aos Coríntios, vai dizer assim, olha, não se assuste como aqueles que se dizem irmãos. Opa, Paulo falando isso? Sim, Paulo falando isso. Na época de Paulo já tinha uns que se diziam irmãos, diziam apóstolos. Pessoas que estavam interessadas no quê? Em simplesmente em usar a igreja, em usufruir daquilo que a igreja tem. E vamos ser bem sinceros, todos nós somos crédulos. Coloca um homem bem apessoado, uma irmã, né, para pregar a palavra de Deus. O que nós vamos fazer? Nós vamos crer, nós vamos ouvir. Aqueles que têm discernimento bíblico, eles vão estar fazendo o quê? Comparando as palavras do profeta, as palavras pregadas, com aquilo que está na Bíblia. Irmãos, eu sempre falo nas igrejas que eu cuido, nunca feche a Bíblia. O pregador falou, versículo tal, vá lá conferir, para ver se ele está falando o versículo que realmente está sendo citado, se o versículo que ele está citando está de acordo com o contexto dos versículos em volta e do contexto da mensagem que ele está falando. Porque uma heresia não é algo tirado, que não está na Bíblia, é algo tirado de dentro da Bíblia. São palavras distorcidas. Então é muito importante que nós, ao observarmos as questões dos falsos profetas, comecemos a analisar a palavra deles, a postura deles, porque isso é muito importante. Jesus disse assim, olha, muitas vezes você olhando para a árvore, você não sabe se ela tem fruto ou não, certo? Você não sabe qual é o sabor do fruto, mas pelo fruto conhecereis a árvore. O que isso quer dizer? Quando eu, Emerson, estou pregando, certo? Estou pregando, as pessoas estão olhando para mim naquele momento. Mas quando elas começam a olhar para a minha vida, a vida que eu já vivi e a vida que eu estou vivendo, elas estão fazendo o quê? Analisando os meus frutos. E aí, irmãos, que o bicho pega. Por quê? Tem muita gente que é bom no púlpito. Tem muita gente que tem uma oratória fantástica, que sabe atrair a massa, atrair o povo. Mas, no dia a dia, ele não dá testemunho. Certo? Ele aparenta santidade, mas não vive a santidade. Os falsos profetas, certo? Eles não vêm com o título de falso, eles são profetas. Quando Jeremias, ele vai encontrar fugiu o nome do profeta agora. Quando Jeremias vai encontrar os outros profetas, eles são chamados de profetas. Não são chamados de falsos profetas, mas eles estão ali com o espírito de engano, para enganar o povo, para atrair para si. A Bíblia vai dizer que Acabe e Jezabel tinham profetas que comiam na sua mesa, ou seja, eles viviam daquilo, então eles precisavam falar
o que agradasse. É por isso, irmãos, que nós hoje temos igreja para tudo quanto é gosto, tá? Porque as pessoas querem viver a vida cristã da mesma forma que viviam anteriormente no mundo. Eu sou bem sincero em dizer, igual eu gosto desse filme, eu gosto de passear, viajo com a minha família, né? Vou no cinema, nada disso é pecado. Lógico, depende do filme que você vai assistir. Os filmes que eu assisto são filmes que não vão, né, atacar a minha fé, que não vão atacar a minha santidade, ok? Então, eu tenho uma vida tranquila, vou na casa dos amigos, dou muita risada, certo? Eu sempre brinco, eu não sei contar piada, eu faço graça, e eu sou assim, tá? Então, isso não tem pecado. Agora, as pessoas querem viver quando vivem no mundo. Veja bem, nós estamos aqui na época de junho e julho, certo? Em muitos lugares do Brasil tem festa junina, festa de São João. O que eles inventaram na igreja? Festas jesuínas. Tira o João, tira o José, né? Tira o Pedro e coloca o Jesus. Época de carnaval. Ah, não, nós não fazemos carnaval, a gente faz Carna Cristo. Irmãos, pelo amor de Deus, tá? Isso não tem nada a ver. É a mesma coisa que pegar, ah, não, eu não vou no centro espírita, eu não vou no centro de Umbanda. Ah, não, mas agora a mãe de santo se converteu, então a gente faz todo aqueles trabalhos em sacrifício a Jesus. Não, irmãos, isso é sincretismo religioso. Isto é indício de heresia, falsos profetas que estão introduzindo no nosso meio coisas que nós não devemos viver. Quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, ele vai mostrar como o cidadão do reino deve viver, como que nós devemos nos portar diante das dificuldades, dos problemas, mas principalmente diante do reino que há de vir. Tá bom? Deus te abençoe. Espero ter sido útil para você. Semana que vem, nossa última lição desse trimestre, e eu te espero lá.